E eu achei esse efeito interessante porque outro dia eu estava pensando, se eu não me engano, é uma frase do Santo Agostinho que diz assim: eu não posso impedir que os pássaros pousem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. E tem coisas que são simples e básicas, mas são geniais, né? Eu acho que essa reflexão entra nesse caso, né? Porque eu não sei vocês, mas nos dias que eu tô mais ansiosa, os meus pensamentos naturalmente ficam mais e mais acelerados e a minha mente fica no futuro, preocupando com aquilo que vai ser, com aquilo que pode acontecer, tentando, de certa forma, controlar os acontecimentos à minha volta a fim de me sentir segura, porque o controle nada mais é do que insegurança, né? A gente tenta controlar para a gente se sentir no controle da vida, no controle das situações. E a gente não pode controlar quase nada, né? Às vezes a gente mal pode controlar nós mesmos, né? É muito comum dizer que, não, a única coisa que eu posso controlar, a única coisa que a gente pode controlar é a gente, né? Ou seja, a única coisa que você pode controlar é você mesmo. Isso também é um tanto relativo. É claro que em tudo que está à sua volta, o que você tem mais poder de ação, atuação ou interferência é naquilo que diz respeito a você, que diz respeito às suas ações. Mas ainda esta parte é difícil porque nós temos crenças limitantes, nós temos traumas, nós temos os nossos apegos e uma dificuldade muitas vezes no mundo cada vez mais cheio de pessoas ansiosas, uma dificuldade enorme de controlar os nossos próprios pensamentos, controlar os nossos medos, né? Uma dificuldade absurda de viver o presente, de olhar para o aqui e agora e entender que a única coisa que existe é o aqui e agora. O passado já ficou para trás, o futuro ainda é aquilo que vai acontecer. Mas por mais que a gente saiba disso e que o nosso consciente tenha essas informações, ainda assim é desafiador vivenciar isso na prática. Por isso que eu tenho falado bastante com meus amigos, né? Eu fiz pouquinhos vídeos até agora, sobre esse desafio que é viver os nossos processos sabendo que o nosso processo não é linear. Durante o mesmo dia eu posso ter momentos que eu estou me sentindo em paz, bem, conectada, centrada, e qualquer evento externo ou mesmo um pensamento, um passarinho que pousa na minha mente, já pode tirar a minha tranquilidade. E aí é todo um processo, uma energia para a gente conseguir se centrar de novo. Obviamente que quanto mais a gente faz esse exercício, mais fácil vai ficando. Mas colocar isso também como prática, colocar isso dentro da nossa rotina, também é desafiador, porque estamos cada vez mais sobrecarregados. Né? Eu gosto muito de mexer nos vídeos do Instagram, gosto muito daqueles pensamentos de autoajuda e de vídeos de pessoas falando das suas próprias histórias, ou oferecendo cursos, ou enfim, compartilhando suas experiências e tal. Então a gente tem uma avalanche de informação, de dicas e mesmo de ferramentas dizendo o que a gente pode fazer. E às vezes ter opção demais nos dificulta sair do lugar, porque você fica sem saber o que eu escolho, por onde eu começo. E muitas vezes a busca pelo ideal, né, a ideia de falar assim, não, mas eu tenho que alcançar um patamar X. Então eu preciso fazer A, B, C, D, E, F, G, H, Y. Aí se eu não consigo fazer tudo aquilo que eu coloquei na minha lista, eu me sinto frustrada e me paraliso. Então, assim, é um desafio, né? Eu acredito que a cura é coletiva
Eu acredito que essas trocas, né, de compartilhar as nossas experiências ajuda na nossa cura de quem está compartilhando e na cura de quem está vivenciando também. E abrir um espaço de troca onde as pessoas possam dizer como elas se sentem, como é o processo delas, como tem sido, é enriquecedor, né? É como se fosse uma terapia em grupo, mas não necessariamente com um intermediador. Se o objetivo de fato for ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, né, aprender com a experiência do outro, sabendo que a ferramenta que funcionou para ele não necessariamente vai funcionar para mim, porque os meus desafios e as minhas resistências não necessariamente vai ser igual aos desafios e à resistência do outro, por mais que muitas vezes tenhamos sintomas ou desafios parecidos. Então, eu estava agora há pouco fazendo Na verdade, eu fui procurar uma foto e ao procurar essa foto eu me deparei com um monte de fotos antigas, de histórias, e cada foto tinha uma história diferente para me contar. Essa é minha mãe e ela é muito maneira. Minha linda. Então, cada foto que eu olhei ali me contava uma história. Muitas vezes eu vi fotos que eu estava sorrindo, que parecia um momento mágico, mas olhando aquela foto, eu consegui me lembrar de como foi acordar aquele dia, de como foi difícil chegar até aquele lugar, de como foi difícil chegar naquele sorriso, né? Então, mas ainda assim, essas fotos ou os registros que nós temos das nossas experiências, boas ou ruins, é importantíssimo para que a gente possa, vez ou outra, rever até onde a gente caminhou e honrar todos os nossos processos, todas as nossas conquistas e cada pequeno passo que a gente deu. É extremamente importante valorizar cada pequeno passo, porque tentar abraçar o grande, tentar correr rápido demais, muitas vezes nos faz perder etapas importantíssimas para a nossa experiência, da mesma forma como tentar fugir da dor, né? O fugir da dor, na verdade, quando a gente tenta correr contra a dor, o que acontece é o inverso, a gente está se aproximando cada vez mais dela. Mas quando a gente aceita e a gente entra nesse lugar, e a gente aceita viver aquela dor e a gente para de lutar contra ela, provavelmente tem grandes chances da gente conseguir superar. Outra coisa que eu acho bacana de compartilhar é a questão do apego, né? Pela minha experiência própria, o quanto que o apego nos faz sofrer. Porque a gente às vezes tem consciência e muitas vezes, eu ouso dizer que na maioria das vezes, a gente tem consciência daquilo que nos faz mal. Mas a gente está acostumado com aquele lugar, né? São as chamadas zonas de conforto. E é muito difícil sair. Porque o outro lugar é o desconhecido. Como é que eu vou saber se aquele outro caminho ali, diferente de onde eu estou, vai ser de fato melhor do que o lugar que eu estou agora? Será que se eu começar uma nova história, um novo relacionamento, eu não vou passar pelas mesmas coisas? Será que eu estou sendo exigente demais? Será que eu quero demais? Né? Eu costumo ouvir muito isso, que eu sou muito exigente. Eu acredito que eu seja assim. Mas, pelo menos em termos de relacionamento, eu acredito que... Minutinho. Que eu consegui evoluir muito no desapego. Isso não quer dizer não sofrer, isso não quer dizer conseguir desapegar de cara, né? Eu, nas histórias que eu vivenciei, né, eu percebo que na maioria delas eu até fiquei tempo demais, mais do que seria necessário.
Mas eu respeito, eu fiz o que eu dei conta. E o mais importante, que é quando eu realmente me sentir pronta para sair, eu saí. E nos meus desafios de relacionamento, por exemplo, para mim o mais difícil era abrir mão dos meus sonhos, dos planos e das minhas projeções e fantasias. Então, geralmente um casal é natural que a gente faça planos de ficar junto, ou plano de casar, ou plano das viagens, enfim, ou abrir mão daquela rotina que a gente está acostumado e que com certeza tem um monte de coisa boa dentro dessa rotina. E o abrir mão disso é difícil, não é verdade? O parar de querer isso, pra mim, é o mais difícil. Sabe, assim, tipo, orar, rezar, ou pedir pro universo para tirar aquilo da gente. É mais fácil, muitas vezes, a gente pedir, Senhor, faz com que dê certo, me transforme, eu transforme essa pessoa, eu transforme meu relacionamento, né? A gente acaba pedindo muito mais para que aquelas circunstâncias, que a circunstância que a gente está e que a gente sabe que não está nos fazendo bem, melhore, do que pedir para cada um tem a sua crença, claro, eu sou cristã, então assim, do que pedir para Deus tirar aquilo de dentro de você, porque a gente está tão enraizado naquele sonho que é difícil abrir mão do querer, sabe? De chegar e falar assim, ok, eu aceito abrir mão disso. Entende? O mais normal é tá doendo, ajuda a parar de doer, me cura, poxa, toca o coração da pessoa, o meu, a gente vai achar um jeito e tudo mais, buscar soluções. É difícil decidir não querer mais. É difícil decidir que você quer esquecer, que você quer deixar para trás. Mas quando a gente consegue chegar nesse lugar, é tão libertador. Quando você chega naquele lugar onde você fala, tira tudo, eu não quero que fique mais nada, eu não quero que fique nenhum resquício. Eu deixo você ir. Eu me liberto dessa história. Eu renuncio a todos os sonhos e planos que eu fiz para essa história. E eu me abro para uma nova história. Isso é transformador. Não existe fórmula mágica, cada um tem o seu processo, mas eu acredito que isso ajuda bastante. Eu não estou muito familiarizada com algumas coisas que o Instagram permite a gente fazer. Então, eu vou passar um vídeo não, mentira. Eu vou passar vou colocar um monte de fotos antigas que falaram muito ao meu coração e que me fizeram refletir muito sobre as pessoas que passam pelas nossas vidas. Nessas fotos eu encontrei amigos que se distanciaram ou que eu me distanciei e que não são pessoas que eu não tenho mais contato, ou pessoas que é pior do que isso, né? Realmente não existe a amizade mesmo, né? Não é só uma questão de distanciamento, mas uma questão de amizade, de relacionamento desfeito. Eu encontrei fotos de pessoas que foram tão importantes para a minha vida e que eu não sei se elas sabem que elas foram anjos, que elas me salvaram em determinados dias, em determinadas situações, que elas fizeram uma diferença absurda na minha vida. Até porque eu também não sei se na ocasião eu tinha essa consciência. E aí eu quero honrar essas pessoas compartilhando essas fotos também. E eu também queria comentar uma coisa que, talvez pelo meu momento eu estou num momento de desconstrução absurda, assim. Eu acho que não está ficando pedra sobre pedra, né? Então, assim, de mudanças. Eu não me lembro de ter passado por um momento tão cheio de mudanças, assim, porque
São todas as áreas da minha vida, acredito que não tem exceção, não consigo pensar em nenhuma, que sofreram grandes mudanças. E eu percebo que o quanto que fechar esse ciclo e entrar no novo se tornou difícil pelo meu apego a esse lugar, a esse ciclo, a tudo aquilo que eu conheço, a tudo aquilo que para mim era o meu normal, era o que eu tinha. E eu entendi que eu preciso me desapegar do ciclo velho, das roupas que não me servem mais, das pessoas que não fazem mais sentido estar tão perto, das histórias que precisaram acabar. E ao mesmo tempo, tenho também uma questão um tanto inversa. Eu vejo foto de pessoas que eu amo e que eu gostaria muito de manter na minha vida e que eu gostaria muito de estar mais próxima e que não estão. Assim, seja porque essas pessoas, pela própria correria da vida, do dia a dia, seja porque eu também andei muito distante de tudo, né? De parar de responder mensagem, né? De deixar muitas mensagens sem resposta, muita mensagem no Instagram também sem resposta, né? De realmente me afastar de tudo. E talvez esse meu comportamento, né? Que não foi uma decisão consciente, confesso, foi o que eu dava, assim, foi uma necessidade, eu não estava conseguindo fazer diferente. E talvez isso tenha feito com que essas pessoas se afastassem ou desistissem de manter contato, já que eu não respondia, ou já que parecia que eu não fazia questão. Eu tô falando de mim, mas eu não acho que isso se enquadra só a mim, não. Eu acho que muitas pessoas passam por isso também. E aí eu queria pedir perdão primeiro, né, para as pessoas que se sentiram... qual seria a palavra, gente? Negligenciadas. Pelas pessoas que eu não respondi. E gostaria de pedir talvez um pouco de empatia para entender que tem sido um momento de desconstrução e reconstrução muito, muito intenso. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que eu, porventura, me afastei, aspas, né? Não respondi, não sejam importantes, não sejam especiais, ou que eu não queira que façam parte da minha vida. Mas às vezes a gente precisa se afastar um pouco de tudo que a gente conhece, para que a gente possa se conhecer. Porque muitas vezes a gente se olha através dos olhos das pessoas e óbvio que é natural que a gente tenha expectativas, né? E a gente tenta manter, né? Então eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito otimista, eu gosto muito de sair, eu gosto muito de sorrir, né? Eu gosto de alegrar os lugares onde eu estou e tal. E eu percebi que quando eu não me sentia assim, com essa energia toda, eu queria ficar sozinha, porque eu não conseguia ser diferente, sabe? Assim, como se as pessoas esperassem que eu fosse a Ana ou a Karina, que elas conhecem, que eu chegasse animada, e eu sabia que eu não ia conseguir exercer, aspas, aquele papel, ou ser aquela pessoa que eu costumava ser, ou que sou, de fato, né? Porque nós somos a soma de um monte nós temos a soma de um monte de eus, assim, digamos assim, né? Então, muitas vezes o me afastar foi porque eu me senti incapaz de dar aquilo que aquele amigo, amiga merecia. Então eu não conseguia
estar presente de maneira vulnerável, estar ali sem estar me sentindo tão alegre ou tão radiante. E de certa forma, talvez eu tenha optado por me esconder um pouco. Eu confesso que eu ainda não tenho uma clareza se isso foi algo bom ou ruim. Porque eu acho que é necessário, às vezes, a gente parar para olhar para dentro, com os nossos próprios olhos, sem a interferência externa, da gente se questionar o que realmente é importante, né? Então, se está tudo desmoronando à sua volta, o que isso quer dizer? Né? Qual é o caminho? Quais são os novos caminhos? Né? Porque se uma porta se fecha, outra porta vai se abrir. Isso é fato. Mas às vezes abrem várias. E aí? Para qual é o lugar? Qual é o propósito de tudo que está acontecendo? Né? Então, que caminho seguir? O que eu quero? Para onde eu quero ir? Então, eu precisei me isolar bastante. Eu ainda estou nesse processo de descoberta. Eu ainda estou me conhecendo. Cada dia mais. Ainda estou no processo de aceitar um bando de coisas. De abrir mão de certezas que eu nutri, que eu tive por 40 anos, assim, sabe? Certezas que eu tinha, sejam elas profissionais, de estilo de vida, e tantas certezas que eu tinha e que de repente hoje eu olho e falo, mas será que faz sentido para mim ainda, né? Será que realmente ainda é isso que eu quero, né? Então, é um processo doloroso, é um processo, eu acho que o se questionar, o recomeçar é muito difícil, né? Porque você não tem a certeza do que vai acontecer. E aí a gente tem que voltar para a entrega, acreditar em algo maior que nós mesmos, entender e aceitar que existe um propósito e que aquilo que é para ser vai acontecer, né? As portas vão se abrir na hora certa, no momento certo, e a gente vai estar preparado. Mesmo que a gente ache que não, a gente vai estar preparado. Porque não existe, né? Não, se a gente ficar esperando o momento ideal, com todas as conjunturas e condições favoráveis, provavelmente a gente nunca vai fazer nada. Então, tá com medo, vai com medo mesmo. Não se sente tão seguro, tudo bem. Você vai adquirir segurança durante o processo, mas dê um passo. Mas se movimente. E o se movimentar, às vezes, é um passo para trás. Às vezes é um passo para dentro. Isso também é um movimento. É um movimento importantíssimo para que a gente possa renascer, recomeçar mais forte, mais seguro e com uma paz de quem tem certeza do que quer. Um beijo.